Olá, amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro. E essa é uma videoaula inaugural para você ir aí conhecer um pouquinho, né, sobre como é que a gente trata o nosso curso avançado sobre cerveja artesanal, né? Mais ou menos para você ter ideia como é que é o nosso ambiente, né? Então, inicialmente, deixa eu me apresentar. Eu sou Marcelo, sou cervejeiro caseiro já há mais de 6 anos, né? Tive a oportunidade de conhecer as cervejas artesanais desde os anos 90, quando um colega já fazia cerveja artesanal, trazendo insumos lá dos Estados Unidos, né? Ele tinha essa oportunidade e lá eu tive a grata oportunidade de conhecer IPAs, APAs, cervejas Weiss, né? E outras tantas por aí. Pois bem, bem-vindo aqui à nossa plataforma de ensino. Eu quero te dar uma iniciação aqui sobre o que a gente vai aprender no nosso curso, né? O nosso curso ele contempla diversos módulos e logo no começo nós vamos estar falando sobre os cereais, sobre o malte, aquele que produz a cerveja. E nós iniciaremos aqui o nosso curso falando, né, desde o primeiro módulo, o módulo que trata ali sobre os maltes, né? Então, o que a gente precisa saber, né? Quais são os grandes ingredientes que fazem a cerveja, seja ela artesanal, seja ela industrial, né? A primeiro ingrediente é os grãos, né? E dentre eles o mais importante é a cevada. A gente pode fazer cerveja com vários tipos de grãos também, com trigo, aveia, centeio, milho, arroz, mas para que a bebida seja chamada de cerveja, é essencial que ela contenha ou 100% de cevada ou pelo menos uma boa parcela de cevada, né? Nós, como cervejeiros artesanais, indicamos que no mínimo 50% aí de cevada. E por que a cevada ela é tão importante para o processo cervejeiro? O primeiro delas é porque a cevada ela possui enzimas. E essas enzimas vão ser essenciais para converter o amido, que é o conteúdo ali dentro do grão dos cereais, em um açúcar fermentável. Sem essas enzimas não haveria fermentação, né? Um dos processos que a gente vai falar já já é a fermentação. E é necessário que esse amido seja quebrado em várias partes menores até chegar ali naqueles açúcares mais simples que são fermentados, né? A cevada também é importante porque ela tem pouca gordura. E isso é essencial para você ter uma cerveja onde você tem ali uma boa retenção de espuma, aquele colarinho bonito, né? Se a gente usasse um grão mais pesado, por exemplo, 100% de aveia, que tem muita gordura, a gente não ia ter aquele colarinho tão bonito, né? Outra questão principal é a questão da baixa proteína. Se a cevada fosse um grão que tivesse muita proteína, como por exemplo o trigo e a própria aveia, e a gente fizesse uma cerveja 100% desses grãos, a cerveja ela ia ser muito pesada, ia ser uma coisa assim que a gente não ia ter vontade de tomar mais do que um copo, né? Ela ia pesar no nosso estômago, ia ser aquela sensação de comer ali muita pizza, por exemplo, né? Porque tem muita carga proteica ali junto, né? Outra questão interessantíssima, importantíssima da cevada é que ela é um cereal que depois que ele é colhido, ele mantém a casca desse cereal. E essa casca, diferente do trigo, do arroz, que geralmente eles não têm, né? Quando colhe já tira, essa casca é fundamental para o sistema de filtração. A gente utiliza a própria casca da cevada para fazer um elemento filtrante, para que a cerveja fique bem límpida, né? Bem cristalina, para ela ficar esteticamente ali, bem apresentada. E por último, que talvez seja um dos mais importantes, é a questão sensorial. O gosto da cevada fermentada é muito bom e a ele a gente atribui as características da cerveja. Então, como eu falei, a cevada, assim como outros maltes, ela é um cereal muito duro e a gente precisa de amolecer esse grão para depois conseguir solubilizar e quebrar esse amido. E para que isso aconteça, é necessário um processo inicial chamado malteação, no qual é criado o malte de cevada, né? Se a gente fosse fazer a cerveja com grão cru, puro, a gente não ia conseguir quebrar esses amidos, né, e transformá-los eles em açúcares fermentáveis. Então, por isso que uma determinada indústria chamada maltearia, ela pega esses grãos crus e faz um processo ali de germinação, né, onde eles colocam água e começa a nascer uma nova planta. Eles interrompem esse processo, levam para um cozimento prévio, depois uma secagem, e ali é criado o malte de cevada. Esse processo também, além de criar o malte de cevada, ele faz vários tipos de maltes. Ele faz os maltes claros e os maltes escuros, né?
As receitas das cervejas, elas surgem muitas vezes da combinação desses maltes que vão desde o claro, que são os grãos base, até aqueles grãos mais escuros, onde a gente vai usar uma quantidade pequena, que ele não só vai tingir, vai escurecer a nossa cerveja, mas ele também vai prover aí características sensoriais. Nós temos diversos tipos de maltes, mais ou menos uns 50 tipos. Esses 50 tipos se enquadram basicamente em 4 categorias. Os maltes bases, aqueles que são usados na maior quantidade ou totalmente para se fazer uma receita. Os maltes caramelos, que em alguns estilos vão conferir notas de caramelo, de toffee, né, de pão, alguma coisa mais assim para cerveja. Os maltes escuros, torrados e tostados, que vão fazer as cervejas escuras, né, como porters e stouts, e outros grãos especiais, que vão conferir algumas características ali, às vezes exóticas, como o malte defumado, que vai dar um gostinho que lembra muito bacon, por exemplo, na sua cerveja, ok? Além do malte, né, que ele passa por esse processo todo aí da cerveja, já já a gente vai falar em relação ao processo, o próximo ingrediente que é muito importante é o lúpulo. O lúpulo é uma planta, é uma flor de uma planta. O lúpulo é importante porque ele confere várias características para a cerveja. Uma das propriedades interessantíssimas do lúpulo é que ele é um antibiótico natural. Ele ajuda a cerveja a ter uma vida longa, né? A proteger ela de deterioração, de ela não estragar. Outra questão essencial do lúpulo é a característica de ele conferir amargor para a cerveja. Sem o lúpulo, a cerveja seria doce, ela teria uma sensação adocicada e enjoativa. E para quebrar essa sensação de doce, é importante que a gente coloque o lúpulo na cerveja. O lúpulo ele pode ser usado também em diversos momentos da cerveja, cada um deles conferindo aí diversos atributos. Além disso, os lúpulos também são classificados em diversas qualidades sensoriais. Alguns vão ter notas mais suaves, outros vão ter notas mais fortes. Alguns vão ter notas de, por exemplo, de frutas amarelas como maracujá, como manga. Alguns vão ter frutas cítricas como limão e abacaxi. Outros vão remeter a notas terrosas, a notas florais. Cada lúpulo, dependendo de onde ele é feito, né, do tipo que ele é feito, ele vai caracterizar um gosto específico, assim como as frutas também nos trazem gostos específicos, né? O uso do lúpulo na cerveja, ele vai conferir, além do amargor, também aroma e sabor, na medida que a gente saiba como utilizar ele na cerveja. Quando ele é utilizado no começo da elaboração da cerveja, ali no processo de fervura, que eu vou falar já já, ele vai conferir mais amargor. Quando a gente vai colocando ele lá no finalzinho da fervura, ele vai trazer mais sabor e mais aroma. Falando então sobre o processo da cerveja, antes da gente entrar na fermentação, nós precisamos de fazer primeiro um cozimento inicial daqueles grãos, né? Onde esses grãos vão ser solubilizados, a gente vai conseguir tirar esses açúcares de dentro do amido, quebrar eles e transformar num mosto cervejeiro. Vamos fazer o processo ali de filtração, recirculação, no qual esse mosto vai ficar bem limpinho e a gente vai separar o bagaço, né, os grãos do líquido, chamado mosto. Esse mosto a gente vai começar agora a fervê-lo. É importante que a gente passe por um processo de fervura, porque a gente não só vai esterilizar esses nossos grãos, já que os grãos eles contêm muitos lactobacilos, por exemplo, que contaminariam a nossa cerveja, e eles também a gente vai poder colocar ali o lúpulo que vai agregar esses aromas, sabores e o tal do amargor. Terminado esse processo aí de fervura, né, nós vamos também utilizar o lúpulo lá na fermentação, vamos começar a fermentação. Adiantando só um pouquinho aqui da fermentação, primeiro eu vou falar sobre as leveduras, a gente pode ver que o lúpulo ele também pode aparecer lá no finalzinho da fermentação, como a gente tem essa foto aqui. Ó. A gente vai ter aqui a levedura, um pouco de lúpulo e toda essa parte marrom vai ser a sua cerveja, que você vai coletar para poder fazer aí o seu invase. Né? Falando agora um pouquinho de levedura, nosso terceiro ingrediente, a levedura é um fermento. A levedura é o que realmente transforma o seu mosto em cerveja. A levedura ela é um ser biológico capaz de coletar aquele açúcar, né, absorver o açúcar que está ali presente no mosto e transformá-lo em CO2,
álcool e subprodutos sensoriais de sabores. Então, na verdade, é a levedura quem faz a cerveja, né? Nós, cervejeiros, a gente produz o mosto e colocamos ele ali à disposição da levedura para ela fermentá-la e, a partir desse processo de fermentação, transformar aquele mosto em cerveja. Então, existem muitas leveduras, né? E as leveduras é que elas basicamente são elas quem definem os estilos cervejeiros. Tem leveduras secas, como essa que você pode ver nesse pacotinho que está aí na imagem, e tem leveduras líquidas também, que é como se fosse uma pasta que a gente pode comprar para fazer nossa cerveja. Cada levedura ela tem características de qualidade sensorial, por exemplo, se elas aparecem muito na cerveja ou se elas são mais neutras, se elas deixam a cerveja mais turva ou mais limpa, se elas suportam um alto grau, né, uma cerveja de bastante alcoólica ou não. Cada cepa dessa, cada levedura vai ter uma característica sensorial. E nós vamos estudar profundamente todas as características das leveduras, dos lúpulos e dos grãos, que eu já falei, né? Só para você ter uma ideia, a definição dos estilos, ela inicia pela classificação das próprias leveduras. A gente tem dois grandes estilos de cerveja, as cervejas ales, que são fermentadas geralmente em temperatura aí de 18 graus centígrados, né? Mais próximo da temperatura ambiente, e as cervejas lagers, que são cervejas que são fermentadas em temperaturas mais frias, por volta dos 10 graus centígrados. Então, nesse quadro, você pode ver que as cervejas ales, elas são classificadas inicialmente por país, americanas, inglesas, belgas, alemãs e outras tantas. E dentro de cada país, você vai ter a subclassificação das suas leveduras. Ela é uma English Ale, por exemplo, ela é uma Irish, né? Mais torrada, ela é uma Scotch Ale. Então, cada cepa dessa que vai fermentar a sua cerveja, ela vai se classificar e vai te trazer uma característica sensorial distinta. A mesma coisa acontece para as lagers, né? Como eu já falei, também temos cepas americanas, alemãs, europeias e outras tantas. E cada cepa dessa vai fazer uma cerveja distinta. Para você ter ideia, essa cerveja que a gente mais consome, né, cerveja da Ambev, uma Heineken, ela se classifica como as cervejas europeias lagers, né? Por exemplo, como German Lagers, a maior parte delas são German Lagers ou American Lagers, né? Cervejas mais límpidas, mais simples ali, mais leves para se tomar. Mas a gente vai aprender no nosso curso centenas aí de estilos e você vai poder fazer qualquer cerveja que lhe agrade. Durante a fermentação, vai acontecer muita coisa ali durante o teu mosto, durante essa transformação. Esse gráfico aqui vai apresentar para você mais ou menos aqui 3 estágios fermentativos. Um estágio inicial, que dura aproximadamente ali 1 a 2 dias, onde a levedura vai consumir ali oxigênio, vai se remultiplicar, vai criar uma biomassa bem grande, vai se fortificar, né? Passado esse tempo, vai para um período de fermentação intensa, no qual ela vai estar consumindo ali todos os açúcares presentes no mosto, gerando bastante álcool, bastante CO2 e outros subprodutos. E no final, essa levedura vai descansar, vai hibernar, vai encerrar a fase fermentativa, vai flocular e vai limpar a sua cerveja. Isso aí vai durar em média 2 semanas até um mês ou mais de um mês, dependendo aí do estilo, ok? Tudo isso a gente vai aprender com calma nos nossos cursos, né? Tudo isso estão separados em vários módulos, com muitas horas aulas, com muita informação, tendo bastante acesso direto a mim e a outros colegas para tirar todas as dúvidas, né? Essa aqui é só um bate-papo inicial para você ter uma ideia do que você vai ver no curso, beleza? Continuando, nosso quarto ingrediente vai falar sobre a água cervejeira e a preparação dessa água, né? Como a maior parte da bebida da nossa cerveja é água, a gente tem que ter uma boa água para fazer cerveja. Essa água precisa ser filtrada, né? Precisa ser isenta de micróbios, de outras coisas, né? De subprodutos ruins. E também a gente pode ter a possibilidade de estar melhorando as características da água, a própria qualidade da água. Entre um dos fatores que a gente precisa aprender, uma coisa mais técnica, é sobre o pH, que é o índice de alcalinidade aí da água. A água neutra ela tem um pH de 7. Né? O 7 é o número mediano. E a partir do 7 ela pode se tornar alcalina, indo para o 14, ou pode se tornar ácida, tendendo ali para o 1. Quanto mais ácido for
a sua água cervejeira, mais próxima ela está de uma água desejável, né? A gente parte de uma água com pH 7 e à medida que a gente vai transformando essa água numa cerveja pronta, o nosso pH vai caindo. Ali na mosturação ele já vai ficar em torno de 5, durante a fermentação vai cair mais um pouquinho e vai chegar em torno de 4, mais ou menos, 4, alguma coisa com a cerveja pronta. É isso que a gente tem aqui na nossa água cervejeira, ok? Quando a gente aprender o pH, a gente vai também voltar aos conhecimentos iniciais ali que vão começar a melhorar o seu processo de fazer cerveja. Lembra que eu falei que a primeira etapa é aquele cozimento, né? Esse cozimento chamado mosturação é aquele momento onde a gente vai colocar uma água numa determinada temperatura e a gente vai solubilizar os grãos, extrair desses grãos todos os açúcares para a gente conseguir fazer ali o nosso mosto, a nossa cerveja. Então, relembrando que a gente falou lá daquele cozimento, ó, nós vamos aprender em cada temperatura de cozimento, olha aqui, ó, por volta aqui dos 42 graus, dos 40, 45, 50, 55, 60, 62, 70 até 75 graus. O que acontece em cada uma dessas temperaturas de cozimento, né? Qual que é o pH ideal para que essas enzimas ajam nessa temperatura e produzam os nossos resultados desejados. Tudo isso a gente vai aprender com bastante carinho, com bastante cuidado, de uma maneira bem lenta, bem devagar, né, te detalhando aí na possibilidade onde você pode não só pausar os vídeos e revê-los, mas também tirar as dúvidas sempre diretamente comigo. Além dessas características, né, esses sais que a gente coloca na água, eles também podem conferir alguns sabores, alguns ajustes na qualidade da nossa cerveja, como se fossem temperos na comida, como se fosse aquele sal e aquela pimenta que a gente coloca na comida. Nós também podemos usar sais minerais para melhorar o sabor de um malte, para aumentar o sabor do amargor de uma cerveja e por aí vai. Tudo isso vai ser muito bem explicado para vocês, o papel assim, do cálcio, magnésio, sódio, né, sulfatos, cloretos, bicarbonatos, tudo isso é explicado para cada um dos estilos, para as cores da cerveja, quais são as quantidades desejáveis mínimas e máximas de cada um. Então vocês recebam com carinho essa mensagem que eu estou passando, onde eu vou explicar no nosso curso de cerveja artesanal.net todas as características essenciais, iniciais, intermediárias e avançadas do processo cervejeiro, onde você vai começar ali dos dados básicos, né, onde a gente vai começar a falar sobre malte, sobre esses lúpulos, sobre fermentos e sobre água cervejeira, até onde a gente vai chegar lá na frente, já falando especificamente de técnicas avançadas, de possibilidades mais exóticas de equipamentos cervejeiros, tudo aquilo que é necessário para você dar um pulo lá na frente e se tornar um grande mestre cervejeiro. Então, toda essa bibliografia aqui de mais de 40 livros que eu uso para compilar esse meu estudo, eu vou estar te colocando aqui nessas videoaulas, aqui em aproximadamente 60 horas de videoaulas, todo esse conhecimento condensado, direcionado e avançado para você, com a possibilidade de você também entrar em contato não só comigo para tirar suas dúvidas, onde estou todo dia disponível, mas também do nosso grupo de WhatsApp, para a gente, cada um, se ajudar, evoluir e chegar lá na frente. É isso aí, meu amigo, muito obrigado, até a próxima, espero você no nosso curso de cerveja artesanal.net. Bons estudos para você e vamos lá!